Ah, mas não tem problema em ver, não. Finge que você tá no helicóptero, comandante Hamilton. Comandante Hamilton. Me dê imagens. Bora lá. Bora lá. Deixa eu lembrar. A minha câmera é essa aqui, né? Sua e do Leandro. Nossa, é aqui, Leandro. Ó, que você for falar direto pra Câmera câmera. Tá. Câmera close. Microfone, né? Zé Boletim. Então vamos lá. 3, 2, 1 e... Depois de muito tempo, sejam bem-vindos de volta a mais um podcast extracapitular. Meu nome é Igor Ritter e estamos aqui de volta no nosso grande estúdio para falar sobre os temas que estão fora aí do que está dentro do capítulo, né? Até por isso esse grande nome extracapitular, né? Não... Quem é você, inclusive? Eu sou o Matheus Bandieira. Eu nem lembrava, faz tanto tempo, cara. Tanto tempo que a gente não se encontrava aqui, você até esqueceu o meu nome, né? Pois é, a gente só se vê aqui mesmo. Mas somos amigos, né? E também somos amigos do outro lado da mesa. Mostra aí, por favor, Cadinho, que é nosso grande presidente aí, Paulo Júnior. Olá, pessoal. Estamos de volta aqui com mais uma nova temporada de podcast, nosso extracapitular, o podcast do Sênior Demolei da Alumni Brasil. Sejam bem-vindos a essa temporada. E o nosso grande mestre nacional de junto também é nosso amigo Leandro Tempone, que já veio a primeira vez, então já é de casa, que veio também participar com a gente. Fala, abraço, Demolei Brasil. Tenho certeza que o Igor não esqueceu de mim, porque eu era aquele tio chato que ficava depois da reunião fazendo os meninos guardar as capas e os itens das reuniões, né? Pois é. Então, e aí agora eu passo pra frente. não é verdade? Tipo isso. Pois é. E hoje a gente veio receber aqui, junto com o Leandro, o nosso grande mestre nacional, o Fortunato. Tudo bom, Fortunato? Que tá aí remotamente conosco no Extracapitular. Olá, manos, boa noite, satisfação estar aqui com vocês no Extracapitular, umas figuras aí já bastante conhecidas, meu parceiro Leandro Tempone, né, o PJ, nosso presidente da Alumni, é uma satisfação demais estar aqui com vocês, é uma honra estar participando desse podcast aí com vocês. Pô, que massa, né? E a ideia, para quem não conhece, está vindo aqui pela primeira vez, né? O Extracapitular é o espaço onde nós, Sênior Demoleis, promovemos um espaço que todo Sênior Demolei, todo Demolei passa, que é uma conversa entre amigos, para falar de coisas que não só se falam dentro do capítulo, mas fora do capítulo também, né? Então, Isso por aí. isso que é extracapitular. Né, não, Band? Que a gente fala de tudo. Falamos de tudo. E aí, Igor, já começando aqui o nosso papo, importante a gente destacar que a gente consegue estar reunido aqui nesse ambiente maravilhoso, ter essa estrutura sensacional que nos permite fazer esse podcast com uma parte aqui em BH e uma parte lá em Caruaru, graças ao nosso Estúdio Leste, graças ao apoio, à parceria do nosso querido Cadinho, nosso querido tio Iraê. Então vamos deixar aí o jabá pro pessoal. Quem quiser conhecer o trabalho do Estúdio Leste, @estúdio.leste no Instagram, entra lá. Se você tem intenção de produzir qualquer coisa de audiovisual, conversa com o Cadinho lá. Tenho certeza que ele vai ter uma proposta legal para você, vai conseguir viabilizar o seu projeto. E é audiovisual de tudo mesmo, porque desde videoaula, podcasts em vídeo, né, que tá essa onda agora. Então, se você é de Belo Horizonte, não deixe de tornar Conferir. viável, né, esse sonho. Muitas pessoas têm sonho de produzir conteúdo, né? A gente vê muita gente fazendo isso, muitas empresas também. Então, procure aí o Estúdio Leste que eles querem conversar em geral, com você. As pessoas falam, não, mas é muito caro e tal. Com o Cadinho aqui no Estúdio Leste, não é. É possível. Procura ele lá. Dá pra fazer. É isso aí, meus irmãos. Aproveitando os nossos Sênior Demoleis, Demoleis ativos, né? Nossa família em geral da Ordem Demolei, que quiser participar do nosso podcast, basta enviar uma mensagem lá no nosso Instagram, @DemoleiAlumniBrasil, que a gente vai receber lá a sua mensagem, vai transmiti-la aqui no nosso podcast, também na nossa página do Facebook, enfim, né? Nos meios de contatos aí digitais, nós temos grupos de WhatsApp, enfim, nós estamos à disposição para recebê-los e transmitir sua mensagem. Participe aqui para você ter sua mensagem aqui na Palavra ao Bem do Cast. Boa. Muito bom. E a gente voltou agora, né? Tivemos um período de hiato, né? Isso é famoso nos animes, o hiato, que é quando você fica um tempinho ali para reenergizar as coisas. Eu lembrava do hiato da aula de português.
Que é quando... O que é um hiato? Não lembro, Ah, esqueci. pô, achei que você ia trazer isso. Lembra Já foi do- aprovado na UAB, não vai usar isso nunca lembra mais, do- né? Vai aparecer aqui, ditongo, vai do- aparecer embaixo, tá bom, gente? O que é um hiato escrito? Muito bom. Leia na legenda. Não, Leia tem um na site legenda. muito bom, www.google. YouTube. Mas antes de começar, eu só queria falar sobre a equipe extracapitular, porque temos novos membros na equipe, né? Então, trazer para todos aí, seja bem-vindo o Eduardo Martins Brandão e o Igor Ferreira, que fazem parte agora da equipe extracapitular, juntamente com o Leonardo José da Silva, o Léo que já está aí com a gente fazendo as edições, e o Pedro Figueiredo Alves, que faz os nossos roteiros, aí, a pesquisa para a nossa pauta. Sem vocês isso não aconteceria, então muito obrigado por esse trabalho. Valeu, gente. Muito bem. Bom, então vamos começar falando aqui com... Posso chamar de presida também, né? Porque é grande mesmo. Queria saber do Fortunato aí. Pode falar. Pode chamar. Pode chamar de presida, beleza, então. Mas eu queria saber, a gente vê hoje, né, você aí como grande mestre nacional, mas para quem é um Demolei mais novo aí, né, tem pouco tempo de ordem, contar como é que começou sua trajetória como Demolei. Eu particularmente não conheço e acredito que muitos também não. Então, como que começou sua vida com a Ordem Demolei? Ó, a minha vida da Ordem Demolei, ela começou, na verdade, bem cedo, né? Eu, antes de iniciar a Demolei, eu já vivia ali no meio dos Demolês aqui da minha cidade, porque meu pai, ele é maçom e ele foi envolvido muito tempo na Ordem Demolei. Então, ele foi presidente do Conselho Consultivo, na época, né, que eu iniciei, há um tempinho atrás, vamos dizer assim, nós éramos do Supremo Conselho do SCODB, né? Então, lá tinha um cargo chamado de delegado. E aí o meu pai era o delegado da Ordem Demolei, que hoje equivale mais ou menos ali ao oficial executivo. Ah, sim. Então ele ia para as reuniões, participava, sempre me levava às confraternizações do capítulo, então eu fui ali já conhecendo os Demolês antes de ser, né? Eu já era um mascotezinho ali do capítulo, sem ser. E aí depois veio o convite, né, do próprio capítulo. Na época a idade mínima para iniciar era aos 13, e eu ficava contando, esperando a hora de completar os 13 anos para poder iniciar. Então, quando eu completei 13 anos em janeiro, né, com o mês do meu aniversário, em março, o capítulo foi lá e fez minha iniciação, o capítulo Caruaru, número 17, né? E aí tinha-se um costume de, próximo à data 18 de março, em homenagem, né, a Jacques Demolei, o capítulo fazer uma iniciação. Então foi aí que eu ingressei nas fileiras da Ordem Demolei no dia 18 de março de 2000. Caraca, 22 anos de Demolei, então. Deu pra ver muita coisa aí nesse tempo, hein? Dois. Nossa, tipo assim, você já faz algum tempo, né, de Demolei ativo, né, o tio Leandro, que você convive com ele diariamente, mas tem algum momento especial que você já viu dessa trajetória que você lembra, assim, ao falar desse início? Do período de que eu era Demolei ativo? Isso. Lembro, tem várias cerimônias muito marcantes na minha vida, né? A minha própria iniciação foi muito marcante para mim. Eu acho que foi um momento especial e mais difícil, porque, por incrível que pareça, no dia da minha iniciação foi o dia que meus pais se separaram. Nossa. Né? Então, assim, foi um momento que marcou de todas as formas para mim, e eu fui muito acolhido no capítulo Caruaru, né? Na época, quando eu fui iniciar, muito novo, 13 anos ali, meus pais tinham se separado naquele dia, e eu cheguei no capítulo chorando bastante, dizendo que não queria iniciar, a iniciação marcada para as 16 horas, que é quando o meu capítulo se reúne, né? E aí o mestre conselheiro começou a conversar comigo e disse: olha, nós preparamos a reunião para você e nós já o consideramos como irmão, e fique bem à vontade. No momento que você disser que você está pronto para iniciar, você vai iniciar, e fique tranquilo que você só sai daqui hoje um Demolei. E aí eu fiquei lá e conversando e batendo um papo com eles, e ali fui, né, ficando mais tranquilo. Os meninos foram distraindo, meu capítulo tem umas figuras
bem icônicas naquela época, né? Um pessoal bem engraçado mesmo, e aí começaram a me distrair. E quando foi às 18 horas, a gente começou a cerimônia, né? E aí foi um momento ímpar para mim, era uma mistura de emoção e tristeza ao mesmo tempo, um sonho de ser Demolay, e aí triste pela separação dos meus pais, aquela coisa toda, mas assim, foi um momento que hoje para mim é bem marcante, foi bem legal, tem muitas e muitas histórias aí de viagens de Demolay, né, de iniciação, de elevação, então, mas o que mais me marcou, eu posso dizer a vocês, foi a minha própria iniciação. Rapaz, que bom que o seu mestre conselheiro persistiu e que você também persistiu, né? Mas a gente tem que lembrar que você atrasou 2 horas o rango da moçada, hein? Só para convencimento. Ô Fortunato, aproveitando sobre esse tema, né? Fala um pouquinho pra gente, então, sobre a sua trajetória. Você chegou a ser mestre conselheiro estadual. Fala um pouquinho aí como é que foi essa caminhada sua até chegar, né, ao Supremo Conselho. A gente vai falar um pouquinho do Supremo Conselho um pouquinho mais pra frente, né? Mas falando um pouquinho da sua trajetória. PJ, eu cheguei sim a ser mestre conselheiro, né? Eu tive a oportunidade de ocupar todos os cargos do capítulo, né? Não de ofício, todos, né? Mas assim, sempre numa reunião, a gente ia fazer um cargo, fazia outro, mas de ofício eu cheguei a ocupar quase todos. E um fator engraçado que eu nunca tive vontade de ocupar esses cargos de liderança. Eles meio que foram chegando e foram acontecendo. Para vocês terem uma ideia, eu com 15 anos eu tive a oportunidade de ser mestre conselheiro a primeira vez. E aí eu tinha um irmão que já era mais velho, era a última oportunidade dele de ser mestre conselheiro, porque ele já iria completar 21. E aí eu fui lá e abri mão, não fiz registro de candidatura para ele poder ser. Então, antes de ser mestre conselheiro, efetivamente, eu desisti 3 vezes, eu abri mão 3 vezes de ser mestre conselheiro para poder dar oportunidade a outros irmãos, né, que se não fosse naquele momento, não poderiam ser, mas porque virariam sênior. Então, quando eu vim ser mestre conselheiro, eu fui mestre conselheiro em 2007.1, a minha primeira gestão, mestre conselheiro, né? E aí, em seguida, quando foi 2007.2, eu já fui mestre conselheiro estadual adjunto, né? Ficando até 2008. E aí, nesse meio termo também, eu fui ilustre comendador cavaleiro, eu fui comendador pajem também. E aí eu cheguei assim a ser comendador, ilustre comendador cavaleiro, pajem, mestre conselheiro estadual adjunto. E aí eu já estava bem próximo já de ser sênior, quando eu virei adjunto, um pouco tempo depois, como o nosso congresso aqui ele acontece no mês de outubro, e meu mês de aniversário é em janeiro, então eu assumi com 20 de outubro, em janeiro eu já fiz 21. Então, assim, já no final, depois aí já entrei em conselho consultivo, maçonaria, e por aí vai. Legal. E tio Fortunato, a gente está conversando um pouquinho sobre a sua trajetória na Ordem Demolay, mas vamos conversar sobre o Fortunato fora da Ordem Demolay. Então, fala um pouquinho sobre você mesmo, para o pessoal te conhecer. Nasceu onde? Faz o que da vida? Tem casado, filhos, enfim, para todo mundo poder te conhecer um pouquinho mais. Bom, nome completo, né? Ficha técnica. Né? Ficha técnica. O pessoal erra meu nome completo, né? Eu fico chateadaço porque o meu nome é o nome do meu avô. Então, a maioria, né? Meu nome é Antônio Fortunato de Menezes Neto. Por favor, então, a maioria das vezes, crachá, certificado, documentos, por favor, coloquem Antônio Fortunato de Menezes Neto. Vai daí, Fortunato. Porque a maioria do pessoal vai lá e coloca Antônio Fortunato de Menezes. Então, eu digo, olha, esse não sou eu, esse é o meu avô. Justo. Não sou eu. É outra figura, né? Então, assim, esse sou eu, mais conhecido pelo meu sobrenome, que é o Fortunato, né? Incrível que pareça, o sobrenome de família foi o que mais pegou, então o pessoal geralmente me chama de Fortunato Neto, até para diferenciar da família, que era o meu avô, que era o Antônio Fortunato. A gente tem o Fortunato Filho, que é o meu tio, e eu sou o Fortunato Neto. Então, eu sou nascido aqui no interior de Pernambuco, na cidade de Caruaru, onde conhecida nacionalmente como o maior e melhor São João do mundo, né? Me desculpe meus irmãos paraibanos aí, que tem o São João de Campina Grande, mas de fato Caruaru é o maior e melhor São João do mundo.
Então, sou filho de professores, né, com muito orgulho, e minha trajetória inteira foi aqui no interior, na cidade. É uma cidade grande, Caruaru é a maior cidade do interior, ela tem hoje em média de 450 mil habitantes, né? Mas ela tem aquele jeitão interior. Então, eu, quando criança, tive a oportunidade de brincar na rua ali ainda, peguei aquela fase. Final de semana, eu curtia muito o sítio, né? Acredito que aí é roça, que vocês chamam de ir para roça, né? Então, aqui é sítio. Então, eu curtia muito essa questão do sítio, da roça, gosto muito de animais, aquela coisa toda. E aí, né, passou, a gente vai entrando na adolescência, vai estudando. Gosto muito de esportes, né? Eu, na época de colégio, minha mãe dizia que eu, né, passeava em casa e morava no colégio. Eu fazia esporte coletivo, esporte individual, então eu sempre gostei de jogar handebol, sempre gostei de praticar o judô, né, como um esporte individual, então meio que tomava muito meu tempo. E aí optei em fazer o curso de Direito. Por incrível que pareça, eu tinha vontade, como eu sempre gostei de animais, eu tinha vontade de fazer veterinária. Só que na minha cidade, na época, não tinha veterinária, só tinha em Recife, na capital. E aí era muito distante, tinha que morar, né, em casa de parentes, aquela coisa toda. E aí eu optei por fazer Direito, que na verdade era a minha segunda opção. Então, eu sou formado em Direito pela Universidade do Vale, aqui do Ipojuca, na cidade de Caruaru. E atualmente eu sou advogado, tenho um escritório de advocacia com outros parceiros. O meu cunhado também, né, o que é casado com minha irmã, ele também é sócio lá no escritório de advocacia. E aí hoje eu sou advogado, milito nessa área daí do direito. Área que o Band e o Leandro conhecem bem. Aliás, tem tanto Demolei do direito e maçom assim que eu conheço. Não sei se é uma convenção. Você sabe a frase, né? Todo demolei que se preze faz direito. Ah, tá. Justo. Eu tô vendo aí, o Matheus é um cara bem elegante, né? Eu vi desde a época do podcast do Tempone, ele só chega na estirpe, na linha. É porque vem direto do estágio, tá bom? Eu não sou elegante, eu sou explorado. Não, mas vai mudar de nível agora, que ele acabou de ser aprovado no exame da OAB. Aí o nosso irmão, Dr. Wilson, vai fazer um upgrade para ele lá também. Dr. Wilson, por favor, ajuda o rapaz aí. Aí, com uma recomendação dessa, eu não tenho o que reclamar. Muito bem. Fortunato, falando um pouquinho agora de vida maçônica, né? Você iniciou com quantos anos? Fala um pouquinho dessa trajetória, né? Como foi esse início na maçonaria, né? Porque a gente sabe que muitos Sênios Demolês, né, ao completar 21 anos, às vezes opta por não iniciar, demora um pouquinho mais, né? Espera um momento ali, talvez terminar a faculdade primeiro. Tem outros que não, que já completa 21 anos, já tem a oportunidade. Né? A gente falou muito disso aqui num dos episódios. Se você não assistiu, né, meus irmãos, assista o episódio que nós fizemos com o irmão Adilson, com o irmão Rodrigo Otávio dos Anjos, que nós falamos muito sobre esse assunto, né? O papel do Sênio Demolei na maçonaria, e lá a gente aborda bem a questão do ingresso do Sênio Demolei nas lojas. Tem mais de 13 horas de conteúdo extracapitular para as pessoas conhecerem. Quem não conhece ainda, assista no YouTube, no Spotify ou no seu aplicativo aí de podcast preferido. E em breve também em vídeo no Spotify, esse, né, Igor? Já tá. Esse já vai ser... É o primeiro. Esse vai ser nosso primeiro episódio em vídeo no Spotify. Mas enfim, Fortunato, fala um pouquinho pra gente aí sobre essa questão do Fortunato na maçonaria. Olha, eu iniciei na maçonaria aos 22 anos, né? Então, antes de virar sênior, eu já tinha um convite do meu próprio pai para iniciar na loja dele. E na loja, né, que patrocinava o meu capítulo, que é o capítulo Caruaru. E essa loja, a maioria dela é composta por sêniors demolês. E a loja do meu pai não era uma loja de sênior, não era uma loja que patrocinava, obviamente, o meu capítulo. Então, eu recebi um convite das duas. E aí eu decidi que não, né? Tipo, que na maçonaria você pode iniciar aos 18 anos, mas aí eu perderia, né, alguns tempos que me restavam ali de demolei ativo. Então, eu deixei esperar. Como eu fui mestre conselheiro, né, estadual ali adjunto, já tinha completado os 21 anos, eu meio que passei o ano todo, né, ali com 21 anos, pela prerrogativa do cargo. E aí, em outubro
né, de 2008 foi quando eu deixei o cargo de mestre conselheiro estadual adjunto, e aí eu só vim iniciar no ano de 2009. Então, um ano depois que eu deixei o cargo, praticamente eu iniciei na maçonaria, iniciei ali no dia 10 de outubro de 2009, né? Optei em iniciar na loja do meu pai, na época, que era uma loja Humanidade e Progresso, que é filiada ao Grande Oriente do Brasil. Então, eu iniciei lá e de lá eu segui a minha trajetória, vamos dizer assim, maçônica, né? Aprendiz, companheiro, mestre, e aí fui venerável mestre dessa loja em 2016, virei mestre estralado e também fui galgando os graus filosóficos da maçonaria, né? Então, hoje eu sou o grau 33 do rito escocês, né? Antigo e assim, como a gente diz assim, de carreira, né? Eu fui do 4 ao 33. E aí eu tenho reconhecimentos de outros, né, ritos. Eu também sou grau 33 do rito brasileiro, do rito moderno, do rito adorno. E esses aí são reconhecimentos, equivalências. E no ano de 2017, finalzinho do ano, né, eu precisei sair do Grande Oriente do Brasil para poder ir para a Grande Loja, para poder me dedicar mais à Ordem de Molay. Como vocês sabem, na época ainda a gente tinha os 2 Supremos Conselhos, né? Então, o que mais apoiava o nosso Supremo Conselho, então, na época, que era o RFB, eram as grandes lojas, e aí eu precisei optar em ir para a grande loja para trabalhar mais pela Ordem de Molay, porque, assim, o meu papel na maçonaria sempre foi, além de me aperfeiçoar como maçom, de ajudar a instituição, mas o meu foco sempre foi trabalhar pelo Demolay, porque na minha cabeça, eu como sênior, naquela época a Alumni nem existia, muito pouco coisa tinha da Alumni, então você como sênior para trabalhar na Ordem Demolay, efetivamente você tinha que ser maçom ali para dar no conselho consultivo e ajudando os meninos. Então essa aí foi praticamente a minha trajetória, né? E grau 33 na maçonaria eu só vim alcançar o ano passado, de 2021, que foi na CNSB, lá em Aracaju, e tive a oportunidade de ter a presença aí do nosso grande mestre nacional adjunto, irmão Leandro Tempone, participando da cerimônia. Pô, muito legal. Muito bom. Você tocou num ponto, Fortunato Neto, que foi sobre o... que aprendi, ué. Mandou bem. Não, mas falando sério, que você, mesmo entrando na maçonaria, assim, também são diversos objetivos, mas um dos objetivos de continuar ajudando a nossa Ordem Demolay. E aí, agora, depois de muito tempo, né, já iniciado e aí trabalhando ainda com a juventude, como que você vê esse momento pro jovem que completa a maioridade de continuar ajudando, assim, que para você foi bom? Como que você vê isso e o que você acha que para esses novos membros que estão nos assistindo assim, o que acrescenta pro jovem, né? A gente fala muito de continuar trabalhando, mas para você como foi isso, assim? Porque parece que foi muito natural, mas queria entender um pouquinho. Na verdade, foi muito natural, né, para mim esse passo, porque eu já convivia. Não foi fácil, porque na época eu ainda era universitário, então eu tinha que conciliar, né, a vida de universitário com a vida acadêmica, a questão financeira. Eu tive um apoio muito grande na minha loja na época, com isenção de taxas, aquela coisa toda, então me ajudou bastante, né, na iniciação. Eu tinha isenção também de mensalidade, então isso aí ajudou muito. E a loja foi muito compreensiva com relação às faltas, né? Então eu procurava meio que conciliar ali algumas disciplinas. A minha loja se reunia na quarta-feira, então eu tentava colocar, quando eu ia fazer a grade ali do semestre, eu tentava colocar o mínimo de disciplina possível ali na quarta, para tentar faltar menos. Então sempre que tinha alguma reunião importante, uma instrução, alguma coisa, eu ia e faltava a faculdade. Os professores também foram bastante compreensivos. E assim, como eu falei naquela época, né, há alguns anos atrás, ou você era maçom ou efetivamente o sênior não tinha muito papel naquela época. A Alumni não tinha o trabalho que ela tem hoje, né? Ela não desempenhava essa missão que ela tem hoje. Na verdade, no fundo, lá atrás, a Alumni até brincava que ela não servia praticamente para nada, para congregar ali
os sêniors, ela não tinha um papel efetivo. Então, se você não fosse maçom, não tinha muito como ajudar, porque você era aquele sênior, tipo, ali perdidão, nem é ativo e nem poderia fazer, né, muita coisa lá, era assistir a reunião. Hoje, o sênior demolê, né, ele tem uma condição aí de ter uma estrutura melhor, né, ele pode trabalhar pela Alumni, tanto no seu estado, quanto a Alumni no Brasil, né, se preparar, vamos dizer, financeiramente, sem muita pressa para entrar na maçonaria e poder ajudar a Ordem Demolê. Hoje, você, tranquilamente, você sênior demolê, você consegue muito ajudar o seu capítulo, a Ordem Demolê, sem efetivamente ser maçom. Lógico, ser maçom é muito importante, é um passo ali a mais que você dá. Mas na minha época não tinha muita opção. Ou era maçom ou não tinha como ajudar muito a Ordem Demolê. Hoje a gente tem aluno, né, que dá para fazer tipo esse meio termo ali do sênior demolê. Então, assim, para mim foi muito natural. Eu recomendo aos sêniors hoje, infelizmente, ainda aqui, a gente poucos sêniors iniciados na maçonaria, né? Então sempre que a gente viaja, que conversa com os grãos-mestres, né? Tanto eu quanto o Tempone, os diretores do Supremo, a gente sempre mostra, nós temos um número muito alto de sêniors demolês regulares, mas poucos são maçons ainda hoje. Então a gente fez um levantamento, fez um censo para saber, porque tinha muito aquela história de que o sênior demolê ele não tem condição de pagar. E aí a gente fez um censo e começou a mostrar aos grãos-mestres que essa realidade mudou. Hoje, 62% dos sêniors demolês, eles informaram que eles têm uma renda de 3 a 5 salários mínimos. Né? Então, a gente não vê mais o sênior demolê, aquele, né, que desempregado, que não tem condição, que não pode pagar. Então, como ainda um demolê ativo, como era visto. Né? Então, lógico, isso daqui é um número que a gente poder levantar o nosso Supremo Conselho, e a gente viu que o sênior hoje ele tem uma condição, não é aquele coitadinho como muita gente pensa que né, que não tem condição de entrar na maçonaria. Então isso vem mudando, a cultura vem mudando, e com certeza é um papel muito importante, tanto o sênior quanto o maçom, para poder trabalhar e ajudar o capítulo e a Ordem Demolê em geral. Isso numa forma de convergir também, as potências maçônicas têm visto que os sêniors demolês são muito importantes para repovoar com muita qualidade os seus trabalhos. É uma forma da maçonaria trazer de volta o investimento que ela faz na Ordem Demolê. E muitas potências maçônicas têm trabalhado, seja em isenções de taxas, de iniciante, de mensalidade, cada um a seu modo e na sua disponibilidade e possibilidade, tem fomentado e flexibilizado, né, cada um a seu modo, o ingresso dos sêniors demolês nas suas fileiras também. Com certeza. Aproveitar, né, fazer um agradecimento especial ao nosso irmão Vanderlei Assis, grão-mestre do Grande Oriente de Minas Gerais, que recentemente, né, fez um decreto isentando os sêniors demolês, né, das taxas de iniciação aqui no Grande Oriente. Então, aqui em Minas Gerais, esse é um grande passo. A Grande Loja também já é uma grande parceira nossa da Ordem Demolê, né, já dá isenção a sêniors demolês há bastante tempo, né? Era até 25 anos, depois passou para 30, agora 35 anos. Então, esses incentivos, né, que as potências dão para o ingresso do sênior demolê também são muito importantes, como diz o Tempone, para a gente poder ir reestruturando as nossas lojas, principalmente nesse período agora pós-pandemia. Isso, e o Grande Oriente do Brasil faz um trabalho da mesma forma com os universitários, e aí se encaixa também os nossos sêniores demolês, que a grande maioria deles são universitários. Então, aqui em Minas Gerais, por exemplo, tem um projeto de lojas exclusivamente para sêniores demolês. Já temos um braço em Belo Horizonte, já foi instalado duas lojas novas no interior, e a intenção do Grande Oriente do Brasil é expandir essas lojas também para outros polos em Minas Gerais. Que legal, porque é uma continuidade, né, do trabalho, e eu particularmente assim, já ouvi de irmãos da Grande Loja, né, que é a potência que eu faço parte, que eles gostam de ter demolês também nas lojas, porque eles falam que já vem preparado, assim, né, já tem essa vivência maçônica antes de ser maçom, porque, né, conhece a cultura, né, a paramaçônica. Então, acho que isso é muito legal também, porque são membros que vêm ali já dentro do ambiente, né, e já conhecem, querem agregar e querem contribuir. Então, que bom que existe a condição, e eu vejo como um início de uma nova geração também de maçons, né? Então, muito massa. Essa mudança de geração é muito importante, né? Há alguns anos atrás,
a gente não via nos grandes conselhos tanto sênios demolês, né? A gente tinha, assim, lógico que um ou outro, mas hoje a gente tem grande boa parte dos nossos grandes conselhos, os grandes mestres são sênios demolês, maçons, e isso é muito importante para a instituição. Nós falamos disso em alguns episódios anteriores. Lógico que nós temos que agradecer e louvar todos os maçons que acreditaram na Ordem Demolês. Se não fosse por eles, pelas lojas patrocinadoras, pelas potências, né, que apoiam a Ordem Demolês, a gente não estaria aqui. Mas hoje a gente já vê um pouco dessa mudança cultural, onde o sênior Demolês inicia na maçonaria, continua o seu trabalho e vai galgando os espaços ali, conforme vão surgindo as oportunidades. Vide a nossa Labor Força Virtude. Hoje, no seu quadro de membros, temos 1/3 de membros oriundos da Ordem Demolês. Mesmo. E como diz o nosso irmão Zé Renato Teodoro, lá a gente não foca no conflito de gerações, a gente foca no convívio de gerações. E esse é o futuro da nossa loja, porque esse freios e contrapesos, esse check and balance entre os mais velhos e os mais novos, os mais experientes com os menos experientes, faz com que a gente troque conhecimento e um se auxilie, e eu creio que isso tem sido o segredo da nossa loja. Tirar o melhor que cada geração pode oferecer, né? Com certeza. Já dentro desse assunto, né, hoje nós temos um sênior Demolês, que é grande mestre nacional. E aí, Fortunato, fala um pouquinho pra gente sobre a sua atuação, então, né, depois de maçom, no Grande Conselho e até chegar no Supremo Conselho. Falar um pouquinho pra gente sobre essa sua jornada aí. PJ, assim que eu virei maçom, né, eu entrei já no Conselho Consultivo. Então, eu fui sempre o consultor do capítulo ali. Eu nunca cheguei a ser presidente do Conselho Consultivo do meu capítulo. Eu era o consultor porque eu era o mais novo. Então, eu tinha ainda aquele elo de ligação com os meninos, né? Muitos deles tinham sido Demolês ativo comigo. Então, para conversar com ele era mais fácil. Então, eu era o consultor, conversava com eles ali e tal, e passava para o Conselho Consultivo. Enfim, então fui trabalhando. Quando foi em 2011, a gente precisava compor uma nova chapa aqui para o Grande Conselho. E aí eu fui convidado para ser o tesoureiro estadual, o grande tesoureiro estadual em 2011. E aí eu aceitei, o grande mestre também era do meu capítulo, foi uma fase muito difícil que a gente passou no Grande Conselho Estadual aqui de Pernambuco, que a gente precisou reestruturar. E aí a gente chegou naquela época meio que desacreditado, porque foi uma transição muito grande daqueles maçons que não eram sênios demolês para aqueles maçons que eram sênios, né? E aí a gente muito novo, na época eu tinha 24 anos de idade, o grande mestre também tinha 24 anos de idade, né? Sênior demolês, e aí a gente precisava dar uma roupagem nova para poder trabalhar na nossa estrutura. Então em 2011 eu entrei no Grande Conselho como grande tesoureiro. E aí não tinha muita perspectiva ali de virar grande mestre estadual, não. No entanto, como eu disse, as coisas vão acontecendo naturalmente. Então, o grande mestre adjunto na época, ele precisou renunciar por questões de trabalho, e aí o grande mestre tocou o restante da gestão só. Então, a gente não tinha um adjunto, vamos dizer assim, que iria ser o próximo grande mestre, né? Então, entre nós lá no Grande Conselho, ficou aquela quem vai, e o pessoal disse, ó, Fortunato é o que mais tem tempo de ordem, é o que mais está ajudando aí o grande mestre, então põe ele para ser o grande mestre. E aí, assim, eu virei o grande mestre, né, na gestão 2013, 2015. E aí eu fui grande mestre estadual de Pernambuco, inclusive eu fui, né, contemporâneo do Rodrigo dos Anjos, aí no mesmo período. Rodrigo dos Anjos era um grande mestre aí, Grande Conselho de Minas Gerais, um amigão, né, um grande parceiro e amigo, um abraço para ele, o irmão Rodrigo dos Anjos. E aí depois eu deixei, né, o cargo de grande mestre estadual, fui convidado pelo irmão Tiago Rijo, que era um grande mestre nacional na época, a ser o presidente da Comissão Nacional do Supremo Conselho de Orçamento e Finanças, né? Então eu fui, quando eu deixei de ser grande mestre, eu já entrei ali no Supremo Conselho, presidindo a Comissão de Orçamento e Finanças, na gestão do Tiago Rijo. Em seguida, o Paulo Henrique, né, o PH, me convidou para entrar na diretoria dele, na função de grande orador, em parceria com o nosso Tempone aí, que foi o meu parceiro, o orador adjunto, né? A gente já vem nessa caminhada há 5 anos. Eu fui 2 anos orador na gestão do PH, depois mais 2 anos na gestão do Edgley, sempre junto com o Tempone. E aí, né, aquele fatídico episódio que todo mundo sabe, infelizmente, que aconteceu
no Supremo Conselho, então veio novamente eu e o Tempone ali, revolucionou aquela questão, o Brasil inteiro, aquela coisa toda, e eu e o Tempone viramos grandes mestres nacionais, né? Então, daí foi quando a gente chegou e entrou, né? Não tinha nem mais uma vez, eu repito, né? Não tinha nem previsão, não tinha nem aquela cogitação de ser o grande mestre nacional. Então, são fatores que foram acontecendo. Eu virei grande mestre estadual porque o adjunto desistiu e aí a gente precisava de alguém. Eu virei grande mestre nacional porque, infelizmente, na história da Ordem Demolê brasileira, a gente teve um período ali meio conturbado e aí eu virei grande mestre nacional junto com o Tempone. E aí, assim, eu cheguei, graças a Deus. Eu nunca tive um sonho de ser um grande mestre nacional. Eu tinha o desejo de trabalhar no Supremo Conselho. Eu queria dar uma contribuição, né, por tudo que a Ordem Demolê fez na minha vida. Eu queria, assim, eu quero ser ou um secretário, ou um tesoureiro, ou um orador do Supremo Conselho, para poder meio que ficar na minha história pessoal de eu ter trabalhado a nível nacional pela Ordem Demolê. E aí meio que aconteceu esses 4 anos de orador e depois, agora, né, 1 ano, já um pouquinho mais, 1 ano e 3, 4 meses aí de grande mestre nacional. Então, foi assim que a gente virou e vem fazendo esse trabalho aí no nosso Supremo Conselho. Muito bom. E eu queria perguntar, tio Fortunato, o pessoal geralmente gosta de saber das histórias, dos perrengues que a gente passa. Queria saber se nessa sua trajetória toda como liderança adulta, se você lembra de alguma história aí engraçada, algum perrengue que dá para compartilhar com o pessoal. Ah, cara, aí é o que mais tem. Imagino. Para vocês terem ideia, uma das minhas primeiras viagens como grande mestre nacional, eu tive que, para voltar para casa, para chegar em casa no domingo, que eu tinha viajado para o interior da Paraíba, né, junto com o grande mestre estadual, fui visitar alguns capítulos. E aí, quando eu precisava voltar, a gente chegou no período ali que era meio época de movimento na cidade, e as rodoviárias estavam cheias. Então, quando eu cheguei para comprar minha passagem, não tinha mais passagem de volta para casa. E aí eu teria como voltar na segunda-feira, mas eu precisava trabalhar porque tinha uma audiência. Então, eu fiquei por ali, né, tentei pegar um carro alternativo, que aqui a gente chama, né, de lotação, para poder ir para casa. Também não tinha, estava cheio. O cara disse, olha, eu te levo para Caruaru. Isso eu já estava na Paraíba, ali em Campina Grande, né? E ele disse, eu te levo uma média de 100 e poucos quilômetros, mas eu tenho que esperar mais 3 passageiros para compensar a viagem. E se aparecer, eu te levo. Se não aparecer, tu não vai, né? Não tinha outra Resumida, vou voltar para casa. E aí apareceu uma alma lá, bondosa, que faz esse transporte alternativo, disse, olha, se o motorista do ônibus, né, que faz esse trajeto aqui, Campina Grande, Caruaru, for conhecido meu, eu tento ver uma carona com ele para você. Então eu fiquei lá. Por sorte, era um motorista conhecido dele, só que eu não tinha como entrar no ônibus porque eu estava vindo de carona. Então, eu vim sentado no piso do ônibus, na frente com o motorista de carona. Então, passei 2 horas sentado no chão do ônibus para poder chegar em casa. Né? Então, isso daqui é um grande mestre nacional. Né? Teve outra viagem que eu fiz também com o pessoal da Paraíba para o Congresso, a gente indo para o Ceará. E aí a gente participou do Congresso Cearense lá na cidade de Mombaça, e quando eu estava voltando também, que a gente ia chegar na cidade de Icó, que é a última cidade que faz divisa com a Paraíba, acho que alguma coisa na cidade ia acontecer e estava a polícia inteira da cidade ali fazendo um bloqueio, e aí já foi mandando o carro encostar, então vinha eu, os 2 grandes mestres da Paraíba, né, o irmão Carlos Crespo e o irmão Wesley, e o mestre conselheiro estadual adjunto, o Emanuel. E aí a polícia já foi mandando parar de fuzil, pistola, aquele negócio todo, bora, desce o carro, mão na cabeça, e tal, e já aquele baculejo todo, e aí desce o Emanuel, que ele era meio fortinho na época, do Mickey, né, com um shortzinho do Mickey no meio da rua, o policial empurrando, aquela coisa toda, e aí pediu para todo mundo se identificar, né, cruza os dedos, levanta a mão. Grande mestre da Paraíba, ele mandava cruzar os dedos assim, ele botava um assim, e o policial, cruza os dedos, né? E aí, aquela coisa toda, a abordagem, e aí pediu para se identificar. Então, geralmente, eu ando com identificação, com a minha identidade civil, a minha OAB. E aí, na hora que todo mundo entregou a identidade civil, eu entreguei a minha OAB, né?
Aí o comandante já olhou, aí já se afastou mais assim, aí investigou, olhou para todo mundo, aí perguntou, tem mais alguma autoridade aí? Aí então, tô quente em só danado, o grande mestre adjunto da Paraíba disse, tem, eu sou o grande mestre estadual, ele é o... Carteirada Demolei. E aí eu tinha certeza que a gente ia preso nessa hora. A sorte foi que o policial não entendeu nada, né? Porque ele queria saber se tinha alguma autoridade civil. Todo mundo já num sol quente, doido para voltar para casa. O grande mestre adjunto vai e diz, tem, eu sou o grande mestre adjunto, ele é o estadual, e o policial não entendeu nada, né? E aí, cara, assim, a gente sempre tem umas histórias engraçadas assim, história de Demolei, de viagens, isso é muito legal. Eu acho que se fosse para contar só as histórias, a gente tinha que fazer um podcast aqui só da resenha mesmo, porque assim, tem muitas histórias. Com certeza. Muito bom. Agora passando aí também, né, esse tempo, um ano e meio de gestão, né, já você e o Leandro participando aí juntos, sempre são muitos projetos, sempre são muitas coisas que acontecem, porque é uma nação inteira, né? Então, até direcionando para o Leandro, um feito que vocês fizeram, que você tipo fala assim, não, que legal que eu tive essa oportunidade, e o Fortunato pode completar também com alguma vivência, ou algum feito, alguma coisa que foi legal de ter vivido, de estar nesse momento, neste cargo, sabe? Ô Igor, eu não sei se eu consigo retratar isso num projeto só, porque muitas vezes há uma sinergia de projetos. Sim. E os projetos nos capacitaram a chegar nesse momento que a gente está hoje. Mas eu creio que sair de um momento de pandemia, em que as fileiras da Ordem Demolei recrudesceram, que a gente precisava de reafirmar esse nosso poder de reabastecer os nossos capítulos e deles reabastecer priorados, né, e junto com eles os castelos. Eu creio que trabalhar para que a gente tivesse uma austeridade financeira, uma austeridade fiscal, que nos permitiu, inclusive, isentar e, por outro lado, reinvestir na Ordem Demolei mais de R$600 mil, foi algo muito engrandecedor. Nossa, porque sim. Em parceria com a Alumni, em parceria com a Associação Cultural, a gente conseguiu, por exemplo, conceder 3 mil isenções de iniciação para a Ordem Demolei brasileira. Isenções e reduções em taxas iniciáticas, descontos progressivos em taxas de regularização de capítulo. Tudo isso foi um somatório de esforços para que a gente pudesse chegar hoje, no ano de 2022, com a Ordem Demolei viva, pulsando e franca expansão. E o Fortunato pode também endossar essas minhas palavras, porque isso foi fruto de muito trabalho do Supremo Conselho, dos grandes conselhos, que foram muitos parceiros da gente. Nossos maiores parceiros são os grandes conselhos, que replicam os nossos projetos, para que isso possa chegar onde é mais importante, na base, privilegiando os capítulos, os castelos e os priorados, que é onde a gente precisa mesmo fazer a Ordem Demolei acontecer. Pô, muito bom, porque realmente eu acho que é o que precisava ali, né? E quando você fala assim, realmente, se a gente pega esse 1 ano e meio atrás e o que está agora, é muito diferente a Ordem Demolei em muito pouco tempo, né? Então, para você também foi isso, Fortunato? Isso, como o Tempone falou, era a nossa maior preocupação, né? A preocupação nossa era como fortalecer as nossas estruturas, os nossos capítulos. Momento difícil, o Brasil é um país muito continental, a gente sabe, algumas regiões têm uma condição financeira melhor, outras têm menos. Aqui no meu estado tem capítulos de cidades muito pequenas, onde praticamente a população vive ali do comércio e do serviço público, né? Então, quando veio essa pandemia, não tinham condições mesmo, isso é uma realidade, né, geral no Brasil, e a preocupação nossa é essa, como fomentar, né, as nossas fileiras, as nossas bases, o que é que a gente poderia fazer. Então, como o Tempone bem falou, a gente teve que buscar parcerias. A gente foi na Alumni Brasil, a gente foi na Associação Cultural, né? A gente começou a cortar na própria carne, como a gente sempre fala, né? As nossas viagens. A gente começou a priorizar o próprio Gabinete Nacional. Eu fiz no primeiro semestre nosso de gestão, né, que foi o segundo semestre de 2021,
Eu viajei muito pouco, a maioria das minhas viagens era aqui no Nordeste, onde eu ia de carro, do custo mesmo, para a gente diminuir, para que os meninos do Gabinete Nacional pudessem viajar e fazer a representatividade deles e mostrar aquela força, né? Então, essa sempre foi uma preocupação da diretoria, a gente se reúne semanalmente e a preocupação é como nós vamos trabalhar agora na pandemia. Sem dinheiro, o pessoal não tinha como regularizar o capítulo, né? O Supremo Conselho também não arrecada, que a gente vive das taxas de iniciação, elevação, regularização. Então, se eles não tinham, nós também não tínhamos, né? E muito preocupado com a questão financeira do Supremo Conselho, porque a gente tem as nossas despesas fixas, né? Mensal, entrando dinheiro ou não, o Supremo Conselho precisa manter a sede, funcionário, aquelas coisas todas. Mas graças a Deus, é aquilo que eu sempre digo, o Papai do Céu, ele dá jeito para tudo, né? Então, nos momentos de mais dificuldade, quando a gente pensava que, poxa, e agora como é que vai ser? Então, aparecia uma luz, uma porta se abria, uma janela se abria, graças a Deus a gente conseguia, e hoje é aquilo que o Tempone falou. Em meio ainda a uma pandemia, né, que ainda ela hoje está bem menos do que estava, mas a gente já conseguiu fazer um investimento na Ordem Demolei de mais de 600 mil, ou seja, mais de $500 mil, né, de investimento na Ordem Demolei brasileira nos nossos capítulos, castelos, priorados. Isso. E 2 pontos que eu quero chamar a atenção, que desses 600 mil, mais de R$100 mil foram cortes que a diretoria executiva fez nas suas próprias verbas, principalmente de viagem, que compreende aí tanto o deslocamento, a hospedagem e alimentação dos próprios diretores. Isso aí foi em torno de R$100 mil. E também louvar que o Brasil sempre compra as nossas ideias e sempre é nosso parceiro. Vide o último 10 de setembro, no dia aí de iniciação federal, em que tivemos mais de 1.300 iniciados em todo o Brasil. Então, é uma forma de reabastecer as nossas fileiras e fazer com que os nossos capítulos continuem fortes. Só vamos ter Supremo Conselho forte, tiver grandes conselhos fortes, só temos grandes conselhos fortes, tivemos organizações afiliadas fortes. E quem está assistindo, ajude aí esses grandes mestres nacionais indicando novos membros para a Ordem Demolei, né? Também, né, se você é um Demolei e conhece algum jovem que talvez possa ser um Demolei, porque só talvez vai experimentar, né? E para isso existe o nosso site, Quero Ser Demolei. Inclusive o link está lá no canto superior direito do nosso site oficial do Supremo Conselho. Vai aparecer aqui embaixo. Preste atenção. Eu gosto muito de falar essa frase. Se você quiser indicar alguém, pode indicar pelo nosso site, para que ele conheça um pouquinho sobre a história da Ordem Demolei, para que ele se ambiente, se familiarize com a instituição. E clicando ali, ele vai ser remetido para o Quero Ser Demolei, onde ele vai mergulhar um pouco mais na história da Ordem Demolei, como ela surgiu nos Estados Unidos, como ela chegou no Brasil, o que ela faz para o crescimento do jovem, e lá ele pode submeter a sua petição, né? E todos os capítulos do Brasil estão habilitados, né? E a gente consegue captar os jovens tanto para o capítulo quanto para os castelos por meio do recrutamento do Quero Ser Demolei. Muito Perfeito. Bom. E assim a gente vai mantendo a nossa instituição viva. Exatamente. Isso não quer dizer que eles não vão ser apreciados enquanto candidatos. Isso não, os capítulos vão continuar tendo a prerrogativa de receber aquela petição, de fazer as sindicâncias, de fazer o escrutínio. Isso não suplanta nada do prerrogativo do capítulo de averiguar as condições daquele candidato, né? Mas é uma forma de, hoje, na era da tecnologia, principalmente trabalhando com juventude, que está um passo bem à frente, né? De flexibilizar o acesso dele àquela vontade de querer ser um Demolei. É um canal, né? Um facilitador. Exatamente. Perfeito. Muito bom. Totalmente necessário, né? Porque muitos meninos veem vídeos sobre Demolei, aí às vezes não tem um contato. E aí não tem chance, né? Não, tem um meio online aí agora. Para você ser Demolei, se você tá vendo isso aqui, não é um Demolei, quer ser um Demolei, tá aí a oportunidade. Como diz o PJ, acesse o link. Vai estar aí embaixo. E a gente falou sobre os projetos e sobre o trabalho que já foi feito até agora. Eu queria saber se vocês podem dar uma prévia aí, adiantar alguma coisa. Um spoiler, algo que vocês têm em mente aí para o futuro. Não precisa ser um projeto concreto, mas um norte aí que vocês pretendem fazer até o fim da gestão. Até para o pessoal ficar aí esperando boas novidades. Olha, novidade, vem muita coisa aí, né, Tempone? A gente vem trabalhando uns 30 anos da Ordem da Cavalaria no Brasil, nos 20 anos da Ordem dos Escudeiros, né, que o primeiro castelo de escudeiros
surgiu aí em Minas Gerais, né? A gente vem trabalhando no material, já soltamos um spoilerzinho aí da Ordem dos Escudeiros. A gente vai trazer um ritual lúdico para os nossos escudeiros aí, né? Nós vamos fazer um ritualzinho lúdico aí para eles, com os personagenzinhos, né? Vai ter, óbvio, a parte do ritual, porque isso daí a gente não pode mudar, questão de contrato com o nosso Demolei Internacional, né? Mas vai vir algumas figurinhas dentro do ritual ali. Então, vai vir um ritual animado dos meninos, com os personagens, contando uma historinha, vai ser bem legal. A gente vem trabalhando aí em 2023, né, no primeiro, podemos dizer assim, encontro, o Congresso Nacional da Ordem da Cavalaria, focado aí para a nossa cavalaria, para a gente poder fomentar cada vez mais essa outra célula que tem, né, dentro da Ordem Demolei. Temos alguns outros projetos aí de futuro que a gente tem para desenvolver ainda. 90%, eu posso afirmar a vocês que do nosso plano de gestão que a gente fez lá atrás, né, apesar de, como eu disse a vocês, o cargo de grande mestre nacional, né, não ter sido algo almejado, que caiu assim, mas ele veio com muita estrutura, né? A diretoria é muito profissional, a gente não chegou como meros aventureiros. Nós fizemos um plano de gestão coeso, né, que dava para ser colocado em prática. Então, hoje, 90% desse projeto a gente já vem colocando em prática. A gente tem algumas atividades ainda para desenvolver, o portal de compras do Supremo Conselho, né, que é um portal que todo mundo vai poder acompanhar. O Supremo Conselho, ele também é consumidor, ele precisa comprar papel, né, ele precisa comprar material para poder se manter, e aí a gente vem com o portal de compras que já está sendo desenvolvido para que o Brasil todo possa acompanhar de quem o Supremo Conselho está comprando, por quanto o Supremo está comprando. A gente vem aí com uma lei de responsabilidade fiscal, que a gente já vem trabalhando nela para lançar. A gente lançou o Código de Diretrizes Orçamentárias no nosso último relógio, né, em dezembro de 2021, e aí a gente vem também com a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é para poder dar, né, uma transparência, uma segurança maior na nossa organização, no nosso Supremo Conselho. E aí, o Tepone quiser comentar mais alguma coisa aí com relação aos projetos, eu vou deixar aí para ele também, ele poder fomentar um pouco aí do que a gente tem mais para frente. Perfeito, grande mestre. Como você já disse, tem muita coisa boa para ser realizada, e eu queria frisar mais 2 outros projetos que a gente já está trabalhando, e em breve coloca já para rodar. Um é o Marketplace do Demolei Shop, que a gente quer trazer parceiros do Brasil inteiro para poder oferecer seus produtos e serviços no Marketplace. É a forma até de dinamizar o acesso, né? Porque hoje a gente tem um Demolei Shop mais restrito, mas já hoje com algumas células pelo Brasil que a gente consegue atender com mais prestabilidade, com mais agilidade, com um frete menor, mas trazendo para parceiros mais para perto, a gente vai conseguir democratizar mais tanto aquele que oferece o serviço como aquele que recebe, pagando um preço mais condizente, uma taxa de envio um pouco mais tranquila. E também o Plano Pedagógico Demolei, que é um projeto, que a gente sempre diz, que é um projeto não de gestão, não da gestão Prometa e Júlio, mas um projeto institucional, que quer legar algo de conteúdo para a Ordem Demolei brasileira, e é um projeto que a gente quer que seja perene. Não é um projeto do Fortunato, não é um projeto da Prometa e Júlio, é um projeto da instituição que a gente quer que todo mundo se aproprie dele e que ao longo dos anos ele possa ser aprimorado e todo mundo possa sedimentar um pouquinho mais de conhecimento de qualidade nesse projeto. Pô, muito legal isso, porque a gente tem... né? Mas assim, as pessoas têm a oportunidade de estar no cargo de grande mestre nacional, está ali por um tempo. Então, é muito legal vocês plantarem sementes, né? E em Minas a gente teve também uma construção desse tipo de, né, plano pedagógico, que eu acho que é fundamental para um futuro da ordem. Então, pô, meus parabéns, né? Não é para puxar saco não, mas eu acho isso, assim, providencial, né, para o nosso futuro da Ordem Demolei, e avanços tecnológicos podem vir aí na forma de ampliar mais essa pedagogia, né? Então, acho que é um caminho totalmente, assim, providencial mesmo, né? Nesse momento, principalmente. Com certeza. Né? Bem, acho que nós já encerramos aqui as principais perguntas, né, que nós tínhamos para hoje no nosso podcast de retorno dessa nova temporada. E agora vamos passar, então, a palavra ao Bem do Cast. Palavra ao Bem do Cast.
palavra ao bem do cast. Nesse momento, então, a gente vai aqui já para as nossas considerações finais. Vou pedir ao nosso querido irmão Leandro Tempone, nosso grande mestre nacional adjunto, que deixe o seu recado para os nossos Sênios Demolês, para a Ordem Demolê brasileira e para todos aqueles que nos assistem de forma geral. Ok, obrigado, PJ. E o meu recado é dizer da importância de vocês, Sêniores Demolês, para a nossa instituição. Na qualidade de ex-alunos, com a expertise que vocês têm, é importante que vocês apoiem, né, os seus capítulos, priorados, castelos, que vocês tragam a experiência que vocês têm enquanto ex-alunos para poder fomentar a vitalidade das nossas organizações afiliadas e para que a gente possa construir juntos esse Supremo Conselho que a gente quer. E reforçar que foi uma satisfação muito grande participar pela segunda vez do podcast e nessa oportunidade com o meu irmão Fortunato Neto, que é o meu irmão de jornada da Ordem Demolei, um irmão que a vida é a Ordem Demolei colocou no meu caminho e a gente tem conseguido com muito esforço, com muita dedicação, com muita humildade, oferecer os melhores dos nossos esforços para que a gente possa ter uma Ordem Demolei brasileira cada dia mais forte, mais pujante, mais credibilizada e mais próxima e à disposição da base. Muito bom. Fortunato, sua vez de deixar um recado especial para os nossos ouvintes e espectadores também. Antes de deixar um recado para ele, meus irmãos PJ, Igor, Matheus, Tempone, queria agradecer a oportunidade de estar aqui no Extra Capitular, nesse podcast com vocês. Foi uma honra, né? Realmente um trabalho fantástico que vocês fazem, sensacional. Continue desenvolvendo o trabalho de vocês aqui, tá? Porque são momentos como esse que a gente tem a oportunidade de conversar de uma forma descontraída, né? Com a Ordem Demolê brasileira, com vocês. E esse daí é um momento muito legal. Obrigado pelo convite, me sinto honrado e feliz de estar aqui com pessoas ilustres como vocês participando desse podcast. E a Ordem Demolê brasileira, eu também só tenho a agradecer esse apoio, esse trabalho que vem dando ao Supremo Conselho, aos nossos capítulos, os nossos grandes mestres estaduais, nossos mestres estaduais. Muito obrigado pela ajuda. Do nosso parceiro Alumni Brasil, muito obrigado. Na pessoa do nosso presidente, né, que aqui está conosco, o nosso PJ, o Adilson aí, Pascoal também, o vice-presidente, que, sem sombra de dúvida, o Supremo Conselho hoje tem uma roupagem nova, uma forma de trabalhar mais coesa, mais concreta, né, com mais parceiros aí. Alumni Brasil, sem sombra de dúvida, é o nosso maior parceiro hoje no Supremo Conselho. Então, eu agradeço essa parceria que a gente vem fortalecendo o nosso Supremo Conselho, um trabalho hoje sério que a gente busca dentro da nossa instituição. Não é um trabalho para mim, grande mestre, não é um trabalho para o Tempone, grande mestre adjunto, é um trabalho para a Ordem Demolê brasileira. É aquilo que a gente doa um pouquinho da nossa experiência, a gente deixa aqui para poder a instituição cada vez mais ela se fortalecer e ela crescer, porque hoje eu estou aqui, amanhã é o Tempone, depois vem outro, e assim, nós vamos passando e a instituição vai ficando. Então, eu agradeço a Ordem Demolê brasileira por nos ajudar, por ser parceira do Supremo Conselho, para aderirem aos nossos projetos, né, que eles fazem isso toda vez que o Supremo Conselho lança um projeto, os capítulos fazem essa adesão, os grandes conselhos. Então, eu só tenho a agradecer, porque isso mostra a nossa união, o fortalecimento da nossa Ordem Demolê brasileira enquanto instituição. Somos reconhecidos no mundo afora, né? A gente tem a oportunidade de, quando participa de um congresso internacional, a gente vê o quanto a Ordem Demolê brasileira ela é reconhecida, ela é respeitada, né? Ela é benquista, o pessoal é louco, né? Para poder conhecer a Ordem Demolê no Brasil. Tivemos a oportunidade agora no Congresso Nacional em Curitiba, trazer o nosso grande mestre internacional, o nosso mestre conselheiro internacional, o secretário do Congresso Internacional. E se vocês acompanharem eles nas redes sociais deles, até hoje eles postam fotos, né, do nosso Congresso Nacional aqui, que, né, já tem aí 2 meses praticamente que aconteceu, e eles ainda estão maravilhados com a estrutura da Ordem Demolê brasileira. Então, sucesso, pessoal, vamos trabalhar, vamos fortalecer cada vez mais a nossa instituição, porque eu tenho certeza que ainda a gente tem muita coisa para construir junto, muita coisa para fazer, e eu agradeço essa oportunidade, mais uma vez, de estar aqui dialogando com vocês. E diga àquele Demolê, nunca desista do seu sonho.
né? Sempre persista, vá no seu objetivo, seja enquanto um demolê ativo, seja enquanto um profissional, porque realmente você é capaz. Todo jovem demolê, ele já tem um diferencial dos demais jovens da sociedade. Então, siga seu sonho, persista, insista, que com trabalho, retidão, você com certeza vai alcançar todos os seus objetivos. E se a gente pudesse fazer algum assunto a ser tratado nesse cast, PJ, e eu queria pegar o gancho do Fortunato e lembrar que o nosso Congresso Nacional do ano que vem será no Espírito Santo, 2023, e a gente está com promoção não, com um projeto de levar em torno de, no mínimo, 600 demolês ativos para o nosso congresso. Que isso. E a inscrição hoje para o demolê ativo, no lote que está vigente, ele custa R$200 e ele comporta a inscrição, a hospedagem e alimentação, que é um compromisso nosso de flexibilizar o Congresso Nacional para o demolê ativo. Então, se você não fez inscrição, acesse o link, faça a inscrição. O PJ falou que vai estar aqui, então eu confio nele. Aproveite, faça a sua inscrição e venha encontrar conosco lá no Congresso no Espírito Santo, 2023. É isso aí. Muito bom. Complementando o que o Teponi falou aí, e de uma forma facilitada, hein? Em 10 vezes no cartão sem juros. De R$20 a inscrição do Congresso Nacional. Muito bom. R$20 é um almoço aí por mês no McDonald's, você deixa de fazer para poder ir no congresso. Com certeza. Eu só tenho a agradecer, Fortunato, né? A honra é nossa de receber as nossas duas maiores lideranças nacionais hoje da Ordem Demolei, do nosso Supremo Conselho aqui no nosso podcast. A gente se sente honrado. Tenho a agradecer também a parceria que nós temos firmado nesse último ano e 4 meses, né? Quase 5 meses, e a gente vai caminhar juntos até o final, né? A gente falou disso algumas vezes, alguns encontros que nós tivemos aí, e no Congresso Nacional também, durante a nossa Assembleia, sobre essa grande parceria entre o Supremo Conselho e a Alumni Brasil. Pelo menos enquanto eu estiver na presidência, eu e o irmão Adilson, ela será mantida, e nós vamos trabalhar junto aí pelo fortalecimento do nosso Supremo Conselho e da Ordem Demolei brasileira. Já falando a minha palavra também final, meus agradecimentos, né? Só mesmo o nosso primeiro podcast aí pós-Senod, né? Agradecer a todos os sêniores demolês que estiveram presentes na nossa Assembleia. Foi uma Assembleia, eu acho que dos últimos anos, mais cheias da Alumni Brasil. Tivemos a presença lá do nosso grande mestre nacional e da comitiva do Demolei Internacional na Assembleia da Alumni. Então, isso é um marco histórico para a gente também receber os membros do Demolei Internacional e mostrar para eles um pouquinho do que a nossa Associação Demolei Alumni faz aqui no Brasil. E eles ficaram impressionados com a quantidade de projetos, com a arrecadação, com aquilo que a nossa instituição proporciona a todos os demolês e sêniores demolês aqui no Brasil. Um outro agradecimento, nós falamos do Amapá aqui um pouquinho, né? O Fortunato esteve lá recentemente no Congresso Estadual. Uma das nossas metas é reativar todas as ADAIs, né? Nós temos 2 ADAIs que ainda não estavam, existem, né? Fundadas, instaladas, mas não estão em funcionamento, que é no Roraima e no Amapá. E, graças ao Pai Celestial, nesses últimos dias, nós, com o apoio do nosso grande mestre estadual, o irmão Saulo, e do nosso irmão Otávio de Filpo, nosso secretário macro regional do Norte, nós reinstalamos a Alumni no Amapá. Então, esse é um grande passo, né, para a gente estar aí em breve com as 27 alunos estaduais funcionando e ativas. Então, fica o meu agradecimento ao Otávio por nos representar lá no Congresso Estadual do Amapá, e também um agradecimento especial ao irmão Gustavo e Arthur, que assumem a presidência da instituição e que vai levar agora o trabalho da nossa instituição cada vez mais forte, mais presente, junto ao grande conselho, em parceria lá com o irmão Saulo. E o agradecimento ao Fortunato também, que nos apoiou lá nesse momento. Obrigado, viu, Fortunato? Meus irmãos, só deixar um abraço mais uma vez aqui ao nosso Supremo Conselho e toda a sua diretoria, né, aos nossos mestres conselheiros nacionais, que são nossos parceiros também, Guilherme JP. Um agradecimento especial à nossa diretoria, eu e o irmão Adilson, nós trabalhamos em conjunto, não trabalhamos sozinhos, então os nossos secretários, tesoureiros, secretários de Ciências Sociais estão sempre presentes, estão sempre conosco, e nós temos só a agradecer essa diretoria, esse time que tem nos ajudado bastante. E deixar um recado ao Sênior Demolei, né, que assista o nosso podcast,
Veja os episódios anteriores, tem muito assunto, como disse o Igor, nós temos aí mais de 13 horas de podcast gravado, né, e gravado em conteúdo de vídeo, talvez seja um dos maiores podcasts aí dos últimos tempos dentro da Ordem Demolei, e nós só temos a agradecer mesmo a você, Sênior Demolei, aos Demoleis ativos, a todos que nos assistem, que seguem, que mandam suas sugestões, que mandam seus questionamentos, suas opiniões, isso é muito importante para a gente. E mais uma vez, se você quiser deixar o seu recado, mandar a sua mensagem, @Demolei Alumni Brasil lá no Instagram, a gente está à disposição para recebê-los. Obrigado mais uma vez, espero vocês no próximo episódio. Bom, e você, Bandeira? Bem, Doentinho, mas aqui presente. Pois é, disso que eu ia falar. Em primeiro lugar, pedir desculpa aí pela voz anasalada e pelas tosses que vocês ouviram aí. Essa mudança de tempo aqui em BH me pegou, mas não poderia deixar de estar presente aqui nesse dia tão especial para nós, que a gente recebe as duas maiores lideranças da nossa Ordem Demolei brasileira. Agradecer muito ao tio Fortunato e ao tio Tempone pela presença. A honra, o prazer é todo nosso de tê-los aqui conosco. E com certeza, quando o tio Fortunato vier a Belo Horizonte, a gente vai fazer questão de gravar outro presencialmente para ele conhecer aqui as instalações maravilhosas do Estúdio Leste. É isso aí, pessoal. Aos senhores, pedir que acompanhem nosso podcast, compartilhem o nosso conteúdo no grupo do seu colégio, do seu capítulo, com aquele Sênior Demolei das antigas lá, para que todos possam ouvir aí enquanto lava a louça, enquanto malha um pouquinho, dá uma corridinha, enfim, tem uma conversa bacana aí para vocês acompanharem sobre a Ordem Demolei. E participem conosco, né? Enviem mensagens, a gente está aqui para receber sugestões de pauta, sugestões de convidados, para receber as impressões de vocês sobre o nosso trabalho, para que a gente possa melhorar e fazer sempre com que este podcast seja o espaço do Sênior Demolei aqui no Extra Capitular. É isso aí, Igor. Muito bom, Bandeira, muito bom. E, bom, pessoal, como o Band falou, né, extracapitular, de volta na sua rotina, então alastra a família, divulga aí para todo mundo, porque a gente tá vindo aí com todo o gás aí para esse segundo momento aí da gestão. E vou dar um spoiler aqui, que no próximo episódio nós vamos conversar com o criador da Campanha Nacional de Incentivo à Excelência, das pessoas que estava lá quando aquilo foi criado. Então, se você tem uma dúvida, você sempre quis saber por que foi de um jeito, por que foi de outro jeito, qual que era a intenção no início disso, participe, já mande aí pro @Demolei Alumni Brasil, sua pergunta que você tem sobre a CNE, inclusive como conseguir alcançar lá, se você for mestre conselheiro, pede umas dicas que a gente vai perguntar para ele. Pô, e muito obrigado, Leandro, de estar de volta aqui. A casa é sua, seja sempre muito bem-vindo aqui. Espero que tenhamos outras oportunidades aí de ter mais gravações aí. E também Fortunato, né? Aí, se puder, uma vez passando em Minas Gerais, né? Fazer aqui um presencial com a gente também vai ser muito legal, mas brigadão pela participação. Bom, acho que é isso, então. Extracapitular, Demolei Alumni, de volta aí. Transmissão encerrada. Acabou. Valeu, Fortunato.